Se tem um alimento que quando eu falo e recomendo o tipo de uso, as pessoas ficam em choque, é esse daqui. Bom, se tu me segue nas redes sociais, e se tu não me segue, vai dar uma olhadinha lá. Tu provavelmente deve ter visto uma discussão sobre o óleo e azeite. E eu não tô lá nem falando sobre óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, ou margarina, ou manteiga. Eu tô falando sobre azeite de oliva e óleo de coco. Eu sei que tu e demais pessoas, assim como eu, deve ter feito alguma troca em algum momento, achando que esses dois são os óleos que são saudáveis. Esses daqui eu posso usar na minha cozinha tranquilamente, eu posso usar e abusar dele, porque eles fazem bem para minha saúde. Nos artigos que a gente tem no site falando sobre o azeite de oliva e o óleo de coco, e para ambos eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo para tu dar uma olhadinha mais aprofundada lá, eu falo sobre a influência do uso diário de azeite de oliva ou óleo de coco com pessoas com problemas cardíacos, onde mesmo quando elas fizeram uma grande mudança na alimentação delas, para alimentos mais integrais, baseados em frutas, verduras, legumes, onde essas pessoas elas mantiveram o uso diário de azeite de oliva e de óleo de coco, elas não conseguiram reverter a doença ao ponto como elas poderiam por influência dos azeites e dos óleos. Então são dois artigos muito interessantes e eu realmente recomendo que tu dê uma olhadinha lá. A gente é levado a acreditar que o azeite de oliva e o óleo de coco são alimentos que nos causam mil e uma maravilhas, que a gente pode comer eles, consumir eles, usar eles em todos os alimentos que não vai ter problema algum. Porém, os estudos científicos, as provas científicas, elas demonstram de uma forma diferente. Só que não são todas as pessoas que têm acesso a esses estudos científicos e é justamente isso que eu quero trazer para ti e para as pessoas que gostam, que querem saber realmente o que acontece no mundo científico e o que a gente pode colocar disso no nosso estilo de vida. Então, esses dois artigos são bem interessantes e eu realmente recomendo que tu dê uma olhadinha lá. Mas hoje contigo, eu não quero falar sobre o que o óleo realmente causa no nosso corpo e por que a gente precisa eliminar ou realmente limitar o uso dele. Eu quero conversar aqui contigo sobre quando que a gente pode usar ele. Se a gente precisa de fato eliminar ele por completo ou se vez ou outra a gente pode utilizar. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu só gostaria aqui de dizer que para pessoas que têm problemas cardíacos, hipertensão ou diabetes, o uso de óleos é recomendado que seja eliminado, tanto de azeite de oliva quanto de óleo de coco. Para pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida e uma prevenção a essas doenças, então aí é indicado realmente uma grande redução no consumo. Mas fica bem tranquilo, porque isso não é um bicho de 7 cabeças e eu vou te ajudar a achar formas de como a gente pode cozinhar sem precisar usar o óleo ou o azeite. E eu vou te dizer que é totalmente possível, inclusive quando a gente faz receitas que são assadas, como bolos, muffins, por exemplo, que tu pode ter certeza que tu não vai precisar do óleo. E eu também quero te dizer, com o passar do vídeo, que se tu quiser em algum momento usar o óleo porque tu gosta do sabor dele, não te estressa, porque ele não vai ser o que tu faz só lá, vez ou outra, que vai prejudicar a tua saúde de uma forma. É realmente o que a gente faz todos os dias. E eu não sei como é na tua casa, mas na minha casa eu cresci colocando óleo em praticamente todos os pratos. Quando fazia arroz, colocava óleo, porque daí ele ficava mais solto, o que é um mito. Quando fazia feijão, colocava óleo, porque tinha que colocar por causa da cebola. E vários alimentos. Massa tem que colocar o óleo, porque senão ela vai grudar, o que também a gente pode fazer de outras formas. Mas a gente cresce num ambiente onde a gente acha que a gente precisa colocar o óleo em tudo e a gente, na verdade, muitas vezes não sabe nem o porquê a gente está fazendo isso. A gente está simplesmente fazendo isso. Mas a cozinha ela também tem várias técnicas. Eu sempre falo que a cozinha é um laboratório onde muito do que é estudado na ciência a gente consegue colocar em prática e melhorar a nossa saúde. Vamos começar então falando sobre a redução de óleo. O reduzir o óleo eu falo exatamente nesses casos, em reduzir, em eliminar o uso de óleo em alimentos, em pratos que ele não faz diferença. O resultado final vai ser exatamente igual e tu pode ter certeza disso. Como, por exemplo, em arroz, em massa,
para dourar uma cebola, que a gente não precisa do óleo, eu vou te mostrar como. Para colocar no feijão. Esses alimentos, eles não precisam, eles podem ficar livres de óleo. E no momento que a gente faz, que a gente reduz, que a gente elimina o óleo exatamente nesses pratos, que são pratos básicos da nossa alimentação, a gente já vai fazer um super bem para nossa saúde. Agora, meu amigo, eu sei que tu pode também estar pensando, mas eu gosto tanto do sabor do azeite de oliva, eu me acostumei com ele. E eu sempre que eu te entendo, eu também gosto, preciso te dizer que eu gosto do sabor do azeite de oliva. E eu acho que com determinados alimentos ele realmente fica muito bom. Mas eu realmente, uma coisa que eu faço na minha cozinha, que eu gostaria de te indicar, de te recomendar, é de realmente usar o azeite de oliva como um alimento coringa. Como aquele alimento que naquele prato específico ele vai fazer a diferença. E é naquele prato específico. De não consumir ele todos os dias, mas de realmente consumir ele com consciência de que tu tá fazendo ele no melhor prato que tu poderia utilizar. Na melhor receita que tu poderia utilizar. Se tu gosta de fazer uma cebola dourada, uma cebola com azeite de oliva, porque tu gosta do sabor dela na massa, por exemplo, tá tudo bem, porque as chances são de que tu não vai consumir aquela massa todos os dias ou todas as semanas. É uma receita especial, como por exemplo fazer uma receita para aniversário, onde tu coloca algum tipo de óleo, seja o azeite de oliva ou o óleo de coco, por exemplo, em alguma receita doce, onde ele é muitas vezes utilizado. Nesses casos tá ok, mas o que eu quero dizer aqui é realmente esse uso diário, o uso indiscriminado de óleo, o uso onde a gente realmente pode usar outros alimentos a nosso favor, que vão dar um sabor sensacional, que vão dar o mesmo resultado e que vão ajudar as nossas artérias. Tu pode até fazer um teste, eu não sei se tu já percebeu isso, mas o óleo de coco principalmente, quando a gente coloca ele na geladeira, ele fica numa consistência mais sólida, né? Inclusive quando a gente precisa limpar alguma coisa na cozinha que foi usada com óleo, a gente tem uma dificuldade maior quando a gente faz com água gelada. A gente precisa fazer com uma água morna. E esse mesmo enrijecimento acontece nas nossas veias. E é isso que acaba muitas vezes fazendo com que o nosso sangue não circule da melhor forma. A gente tem nas nossas veias uma camada que chama de células endoteliais. E essas células endoteliais, elas são sensacionais no nosso corpo. A gente precisa fazer com que elas permaneçam dando 100% dela a maior parte da nossa vida. E a gente consegue fazer isso através da alimentação. E muitos estudos já mostram essa ligação de diversos alimentos que ajudam as nossas células endoteliais e diversos alimentos que, infelizmente, contribuem para que as nossas células endoteliais não trabalhem da forma como elas devam trabalhar. E o uso excessivo de azeite e de óleo, infelizmente, está ligado à parte negativa, a parte de quando as nossas células endoteliais elas não trabalham da forma como elas poderiam e que faz com que o nosso sangue não flua da forma como deveria fluir pelo nosso corpo. Então, eu sempre falo que a nossa alimentação ela tem que ajudar principalmente as nossas células endoteliais, porque a circulação do nosso sangue vai contribuir muito para a saúde do nosso corpo, como a gente bem sabe. O intuito que eu tenho com esse vídeo hoje é de falar que o azeite de oliva e o óleo de coco, assim como todos os demais óleos, eles precisam ser comparados ao açúcar, onde o uso dele não é indicado todos os dias, onde a gente pode achar outras formas de substituir ele por alimentos mais integrais, alimentos mais completos. Os azeites, os óleos, eles são considerados alimentos de calorias vazias, eles têm calorias demais para o que eles entregam de menos para o nosso corpo. Agora eu gostaria de falar contigo sobre formas que a gente pode fazer na nossa cozinha para substituir o óleo ou para reduzir o uso de óleo na cozinha. Então vamos lá. O primeiro deles é o que eu mais uso, é usar um caldo de legumes, que a gente pode fazer tanto em casa, que na minha visão é a melhor das hipóteses, ou comprar um pronto com um baixo nível de sódio, de sal. E o caldo de legumes, a gente basicamente prepara ele com a água morna ou com uma água em temperatura ambiente. E ao invés de colocar o óleo na panela, a gente simplesmente aquece bem a panela precisa estar quente já, para daí a gente colocar o caldo de legumes, uma superfície que cubra o fundo da panela, e aí a gente coloca o alimento que a gente quer dourar, que normalmente a gente começa com a cebola, né? Usando o caldo de legumes, a gente faz com que o óleo não se torne necessário. E quando a panela está bem quente, aquecer bem a panela é um outro ponto muito importante, vai fazer com que o alimento não grude no fundo. Se a gente simplesmente coloca a cebola, por exemplo, numa panela gelada e aí liga o fogo,
ela com certeza vai queimar, porque a panela não tá quente e aí a cebola, o açúcar da cebola vai grudar na panela. Então, aí são 2 passos. Aquecer bem a panela e usar, por exemplo, um caldo de legumes ou mesmo uma água. Se a gente coloca a água no fundo da panela, ela também vai auxiliar da mesma forma como o caldo de legumes. A diferença é que o caldo de legumes vai dar um sabor a mais. Se tu é como eu, que gosta de colocar, que gostava do gostinho do azeite de oliva numa salada, saiba que o azeite de oliva vem das azeitonas. Então, no momento que a gente coloca azeitonas na nossa salada, o mesmo sabor de azeite de oliva também vai dar. E a azeitona é um alimento integral. É um alimento que ele tem ali vários nutrientes, ele tem fibras que o nosso corpo precisa e muito, as nossas células endoteliais também. E o azeite de oliva nada mais é que um suco concentrado das azeitonas. Então, para fazer 1 colher de azeite de oliva, precisa de muitas azeitonas que provavelmente tu não consumiria numa refeição. Então, aí é uma grande diferença. A azeitona, no momento que a gente coloca ela tanto em nossos pratos, em pratos prontos, em massas, por exemplo, ou a gente coloca ela numa salada, ela vai dar aquele gostinho. A azeitona, ela tem o óleo natural dela, que também vai trazer o óleo integral que o nosso corpo também precisa, mas não vai ser no formato de suco concentrado, como seria, por exemplo, com um azeite de oliva. Então é uma forma bem legal. Uma dica só bem importante é de quando tu for comprar as azeitonas, procura pela marca com a menor quantidade de sódio. Normalmente esses alimentos eles vêm com uma grande carga de sódio, inclusive para manter eles conservados. E o que a gente pode fazer é optar por marcas que tenham sódio reduzido. E isso a gente consegue ver naquela tabelinha de informação nutricional. A gente procura por sódio, a gente consegue fazer essa comparação no mercado mesmo. E uma outra alternativa é, antes de consumir, não tirar ela direto daquela salmoura, de passar ela debaixo da água e de tirar o excesso de sódio. Ela vai continuar com o mesmo sabor, ela vai continuar com o mesmo gostinho, só a diferença é que a gente vai tirar esse excesso de sódio, que não precisa necessariamente ir para o nosso alimento, para o nosso corpo, né? E para alimentos assados, eu sei que muitas pessoas gostam de colocar aquela xícara de óleo dentro do bolo, e isso a gente também pode substituir. E um alimento bem legal que eu gosto bastante de utilizar quando eu faço bolos é de colocar um purê de maçã. E antes que tu pense, meu Deus, eu vou ter que fazer um purê de maçã antes de fazer uma receita de bolo, aí vai ficar muito complexo. Eu sei. E isso a gente pode ir naquela seção do supermercado de comidinha de bebê. Sabe aquelas comidinhas de bebê prontas que vem naqueles potinhos pequenininhos? Aquilo já é uma porção e é uma porção que a gente pode usar como uma porção para bolo. Claro, de receitas para receitas elas vão variar, mas aquela lá já é uma porção indicada para um bolo de tamanho médio. E a maior parte das vezes, em alimentos para criança, em alimentos para bebezinhos, as indústrias elas normalmente colocam ingredientes mais qualificados, digamos assim. E eles tendem a não colocar muitos aditivos. Então sempre lê a lista de ingredientes, assim como eu recomendo para todos os alimentos que tu for comprar que tenham lista de ingredientes, que tenham uma embalagem. Sempre leia a lista de ingredientes e ele vai tendo provavelmente apenas a maçã triturada. E esse purê de maçã, então, que a gente consegue comprar nesses potinhos, a gente consegue usar ele como um substituto aos óleos em bolos, em muffins, em várias outras receitas assadas também. Se o uso do óleo para ti é para untar formas que vão ao forno, a gente pode fazer outras técnicas também. A gente pode comprar tapetes de silicone, que tem disponíveis para comprar em diversas lojas aqui no Brasil. A gente pode comprar pela internet. E são tapetes que eles aguentam altas temperaturas e que a gente coloca eles são de diferentes tamanhos, a gente coloca eles dentro da forma e ali a gente não precisa colocar óleo, porque o alimento não vai grudar no tapete de silicone. Então é uma técnica. Além do papel manteiga, que já é bem utilizado, a gente já conhece, também é uma forma da gente cozinhar, da gente usar alimentos, fazer alimentos no forno que não precisa untar necessariamente a forma. O que eu tô querendo dizer com isso é que a gente tem formas de substituir o óleo. E é como eu falei, no momento que tu achar que o óleo ele vai fazer a grande diferença no teu prato, consome, mas consome com parcimônia. Consome realmente usando o óleo como um alimento coringa, não um alimento diário. Ele não é um alimento diário. Eu diria que esse é o segredo de como a gente pode realmente usar azeites e óleos na nossa cozinha. Usar ele sabendo que a gente está usando só uma vez ou outra, sabendo que a gente está usando em alimentos que realmente vão ter alguma diferença no resultado. E pensando que o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, ele afeta e muito a saúde de todos os nossos órgãos, de tudo que acontece no nosso corpo.
Se a gente busca uma alimentação mais saudável, mais integral, essas são dicas que a gente pode colocar no nosso dia a dia, além de várias outras que tu vai encontrar no site, como eu disse anteriormente. Se tu tiver alguma dúvida em relação a isso, não hesite, por favor, me contate, a gente pode trocar algumas ideias e eu posso também compartilhar outras formas que eu tenho feito. Utensílios de cozinha também, muitas vezes, eles auxiliam nessa troca. Mas essas dicas mais básicas são as que eu realmente uso todos os dias na minha cozinha e que dão super certo. Então, vai firme que pode ter certeza que vai dar certo sim. A gente fica então por aqui. Muito obrigada pela tua companhia. Mais uma vez, foi muito incrível te ter aqui comigo. Espero que tenha feito sentido esse vídeo para ti. Se ficou alguma dúvida, por favor, me contate, deixa aqui nos comentários e coloque em prática. Essas dicas, elas vão realmente, além de te ajudar a poupar dinheiro, porque vamos e convenhamos, azeite de oliva e óleo de coco não é uma coisa assim tão barata, né? Além de então de te ajudar a poupar dinheiro, vão ajudar muito na tua saúde, pode ter certeza disso. A gente se vê então no nosso próximo TikToks, e se esse vídeo fez sentido para ti, considera dar um like, que isso tu pode ter certeza que auxilia muito esses nossos vídeos, para que eles continuem cada vez melhores. E se tu não é inscrito ainda no nosso canal, considera te inscrever, eu vou ficar muito feliz de te ter aqui na nossa comunidade. E a gente se vê então no nosso próximo encontro na semana que vem. Até mais! Hoje eu tô bem minimalista na minha xícara.